Bom, França 3, Senegal 1. Vou falar umas abobrinhas aí para vocês desse jogo que a gente esperava muito, né? Esperava um jogo bem ofensivo aí das duas equipes. São duas equipes de muita entrega, muita velocidade, tem jogadores muito bons, né? O primeiro tempo eu acho que decepcionou um pouco, mais pela postura da França. A Senegal ficou ali marcando praticamente no seu próprio campo o primeiro tempo inteiro. A França teve muita dificuldade de envolver seus jogadores, eles estão jogando com 4 atacantes, assim como o Brasil, né? O Olise estava aberto na direita, o Doué na esquerda, o Dembélé ali um pouco próximo ao Mbappé, jogando mais pelo centro, o Mbappé como camisa 9, e o trabalho de criação ficou mais para o Tchouaméni e para o Rabiot, que não são caras muito criativos, né? O Rabiot até um pouco mais, aquele camisa 8 um pouco mais clássico, mas o time de Senegal ali tinha meio-campistas, né? E zagueiros, laterais que estavam muito bem, são muito rápidos, fortes fisicamente, conseguem cobrir bastante espaço e sair em velocidade. Então, o primeiro tempo ficou desenhado assim dessa forma, né? As principais investidas ali do Senegal ficaram com o Ismaïla Sarr pela direita e com o Nicolas Jackson ali, às vezes pela direita, às vezes um pouco mais pela esquerda, que seria o lado do Mané, que já está com 34 anos, né? Não tem mais aquela velocidade, nem aquela explosão de outros tempos. E aí o jogo ficou desenhado nesse cenário. Infelizmente, o Senegal não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. O Ismaïla Sarr teve ali uma ou duas oportunidades, o Nicolas Jackson também. Né, acho que os 20 primeiros minutos ele começou bem ali, pressionando, atacando as últimas linhas da França, criando algum perigo. Mas aí, rapidamente, ele voltou a repetir os erros, né, que geraram tanta corneta para ele nos clubes, que fica em impedimentos toda hora, né, sai muito antes, tem alguma dificuldade, às vezes, no trato com a bola, assim como o Ismaïla Sarr, um cara que se entrega muito, corre para cima e para baixo, mas, às vezes, falta aquele último passe, falta um pouco mais de capricho na finalização, né, e aí, no final do primeiro tempo, ele teve até uma falta no Ismaïla Sarr, que o árbitro não dá vantagem, o Mané finaliza ali no meio do gol, sai um contra-ataque da França, aí acho que ali, esses 5 minutos depois, são os melhores 5 minutos da França no primeiro tempo, em algo que eu acho que é uma regra assim, que a ideia foi boa, né? Mas acho que na prática talvez não seja tanto assim. O Ismaïla Sarr sofre falta, um pisão claro assim na cara do juiz, acaba matando o ataque, porque ele fica caído no chão, né? O Mané chuta quase que de qualquer jeito no meio do gol. O jogo continua, então tem o contra-ataque da França enquanto o jogador está caído. Depois ele para atendimento e aí a falta não é dada, o ataque praticamente morreu quando ele sofreu a falta, o zagueiro Saliba não tomou o cartão amarelo, e no final ele ainda fica 1 minuto fora, né? Ou seja, ele ainda é penalizado. Assim, o que o Saliba, que fez uma falta dura ali, foi prejudicado em nada, né? Então acho que essa regra talvez vá precisar de uma revisão, mas nada muito relevante, assim, só um comentário. E aí a França melhorou um pouco, e aí quando volta para o segundo tempo, o jogo muda de cara, né? O Deschamps muda o Olise de posição, bota ele mais pelo meio e bota o Dembélé aberto na direita, e o Dembélé, que costuma jogar mais por dentro no PSG, né? Muitas vezes falso 9, seja lá o que for, teve que jogar um pouco mais aberto pela direita, que era como ele jogava no Barcelona, e aí mudou a cara do jogo. Acho que o time de Senegal caiu um pouco fisicamente também, ou principalmente ali no meio campo, eles começaram a cometer um pouco mais de erros, principalmente sair de bola, e a França conseguiu aproveitar bem, né? Acho que as principais chances ali antes do gol da França vieram de erro de saída de bola, logo no início do segundo tempo, que a bola é acelerada rápida já no Olise, ele carrega e chuta para fora. Acho que com o Doué, na verdade, ele está para fora, mas teve uma que o Olise leva também, bate, depois o Olise recebe e acha o Mbappé, depois o Olise acha o Mbappé de novo, e aí o que vinha sendo, a França começou a amassar, começou a dominar mais, o Senegal não conseguiu sair tanto mais para o contra-ataque, um pouco de peso na perna, né? O Ismaïla Sarr tinha corrido muito, o Nicolas Jackson tinha corrido muito, o Mané já não tem mais aquele pique de antes, os meio-campistas, né? E a França, de qualquer forma, foi se sobrepondo tecnicamente, e o Olise funcionou muito melhor ali pelo meio do que o Dembélé. Nem que o Dembélé e o Doué continuaram, acho que a mesma coisa do primeiro tempo, assim, muito pouco participativos ou efetivos ou qualquer coisa do tipo, ao contrário do Olise, que começou a tocar mais na bola, e quando ele tocava na bola, ele é um cara mais criativo, tem um pouco mais de refino no passe, então ele conseguiu dar bons passos, criar jogadas claras de gol, né? Uma o Mbappé finaliza mal, uma ele nem consegue dominar, depois o próprio Olise sai na cara do gol. E aí, depois de criar tantas chances, ele consegue achar uma bola ali para o Mbappé que
que vinha, na minha opinião, jogando bem mal, e o Mbappé acaba fazendo gol e abrindo o placar, né? E aí o jogo acaba ficando um pouquinho mais aberto, porque o Senegal é obrigado a sair para atacar, e aí aberto ali já, depois de algumas trocas, o Barcola tinha entrado no lugar do Dembélé, o Rabiot consegue achar um bom passe para o Barcola em velocidade, e o Barcola faz o 2-0, né? E aí a França continua melhor no jogo, o Senegal até fez umas mexidas, botou em Bahia, Cis, mas assim, parecia que faltava um pouco de perna, um pouco de eficiência também. O Nicolas Jackson chegou até a empatar, né, quando estava 1-0, mas ele estava impedido mais uma vez. E aí faltou, né? Faltou um pouco ali de qualidade, de repente um pouco mais de elenco para Senegal. E a França ficou um pouco mais tranquila no jogo. E aí, quando o Senegal conseguiu ali já aos 45, quase do segundo tempo, ou 45 do segundo tempo, fazer o 2-1, algo que poderia de repente gerar uma pressão na França, o Olise parte com a bola, sofre a falta, a jogada continua, né? O árbitro não dá, o Mbappé recebe ali quase, tipo, devia estar uns 35, 40 metros do gol, e consegue acertar um belo chute. Confesso que eu achei que foi um pouco falha do goleiro, né? Eu achei que foi um chute defensável, não foi tão alto, não foi tão no canto, não foi tão forte, não teve tanto efeito. Né? A mão dele passa meio que pela bola, mas parece que passa num timing errado. Então, esperava um pouco mais de um goleiro como o Mendy, que fez uma boa partida, né? Tirando essa falha, ele defendeu ali, acho que um chute do Doué, defendeu um do Olise, defendeu uns dois do Mbappé, cara a cara com ele sempre. Teve uma até que o Mbappé furou, que ele conseguiu reagir rápido, porque a bola ia passar e ia entrar. Então, o jogo ficou muito melhor no segundo tempo, a França conseguiu dominar mais o jogo, né? Viu, de repente, se ligou aí, que viu que o Brasil sofreu, Espanha sofreu, Uruguai sofreu, né? Algumas favoritas aí nos jogos acabaram sofrendo para conquistar suas vitórias, né? A Holanda, não sei se era tão favorita, mas também não conseguiu vencer. E eles não deram mole, conseguiram a vitória, né? Ficam bem no grupo, tiram qualquer tipo de pressão. E no final acaba que fica o fator Mbappé, né? E aí ele não vinha bem, na minha opinião, participava muito pouco do jogo, e quando participava mal. No primeiro tempo ele recebeu 2 bolas ali em velocidade, que ele sairia no mano a mano com o zagueiro, e ele dominou mal, perdeu. Depois não me lembro dele ter feito mais nada, no segundo tempo também não vinha fazendo nada, né? Acho que quando a bola chega nele, ninguém mais na França deve esperar receber a bola de volta. Acho que deu 10 ou 11 passes no jogo, e todos os passes, né, são aqueles passes meio que curtinhos, quem recebeu, e só deixa para o companheiro e já parte correndo para a área, né, para finalizar. Então a partida dele vinha sendo bem ruim, as chances que ele teve, acho que ele teve umas 3 chances pelo menos muito boas de fazer o gol, ele não tinha feito. Teve um pênalti ali que ele cavou, que na minha opinião, pelo critério 4, estava seguindo. Não foi pênalti, o contato foi muito leve, ele deu uma desacelerada ali para ter o contato, bem que desistiu da jogada, mas aí acabou que no fim fica isso, né? Ele fez 2 gols, né? Fez o terceiro gol ali, fica com uma cara de golaço, com um chute de longe, né? E para mim, assim, esse terceiro gol é um retrato, assim, também do que o Mbappé, em algum momento ali, na transmissão da Globo, pelo menos eles perguntaram o que eles preferiram, Mbappé ou Haaland. Acho que a gente tem a visão do Haaland, o Haaland é um cara que fica na área, robozão, só vai ficar empurrando a bola pro gol. O Mbappé para mim, hoje em dia é a mesma coisa, tipo assim, tu vê, ele não cria nenhuma jogada, né? Ele não dá um grande passe, não dá uma assistência. Se eu não me engano, tentou 7 dribles, só acertou 1, não deu nenhum passe, não criou nenhuma chance, perdeu 3 ou 4 chances ali na cara, mas no fim fez 2 gols. Então a atuação dele sai como uma atuação grande, uma atuação de destaque, né? Mas de alguma forma fica sempre naquele limite do gol, não gol, né? Tipo, se fez gol, jogou muito, se não fez, jogou nada, né? Não, acaba que por Mbappé dificilmente tem um meio termo, porque ele contribui com muito pouco além do gol. Claro que agora não dá para criticar, porque ele fez 2 gols, né? Principalmente ali o terceiro, quando desafogou, ele fez 2 gols talvez mais importantes, né? O primeiro que tirou o 0 do placar, e o terceiro que impediu ali qualquer tipo de pressão do Senegal na reta final. Mas, assim, até o terceiro gol, assim, eu vejo como o estado atual do Mbappé, né? Ele recebe uma bola quase que no meio campo, tem 3 zagueiros, 2 abertos, né? E o Koulibaly ali pelo meio, ele é muito mais rápido que o Koulibaly, ele estaria no mano a mano com o Koulibaly para botar na frente, como de repente fez naquela Copa de 2018 contra a Argentina, que ele sai correndo adoidado. E talvez ele não tenha isso, ele não tem mais talvez tanto drible, velocidade eu acho que ele ainda tem bastante. Né? Ele é um jogador jovem ainda, tem 27, 28 anos.
mas ele simplesmente prefere chutar, né? Algo que acho que poucos outros jogadores fariam, né? Claro que agora vai ficar como gênio, caraca, se garante, mas a decisão no fim é ruim, né? Você dá um chute a 35, 40 metros do gol, quando você já está com a perna cansada, né? Tava falando que estava muito quente, muito calor, a chance é baixa, né? O chute foi bom, mas assim, a gente espera que um bom goleiro pegue esse chute, né? Acho que foi um pouco falha. Então, ainda tem esse negócio, assim, né? Eu acho que a França ali tem não vou dizer que é um problema, mas tem 3 estrelas, pelo menos, que é o Dembélé, né? Que é o craque, bola de ouro do PSG. Tem o Olise, que também é candidato à bola de ouro, que é um dos craques do Bayern. E tem o Mbappé, que é o craque da seleção e do Real Madrid. Então, como é que você substitui, como é que você tira esses caras num dia ruim? Claro que eles podem decidir a qualquer momento, mas, né, tipo, o jogo estava 2-0, de repente poderia ter tirado o Mbappé e ter dado alguns minutinhos para o Thuram, que nunca jogou uma Copa do Mundo, né, que é um camisa 9, que é muito móvel, ainda tem qualidade técnica para fazer um pivô, assim, no primeiro tempo. Fiquei muito com a impressão de que faltava, de repente, um pivô ali para o Olise tocar a bola e ele dar uma segurada e conseguir ajeitar e fazer o time vir para frente, né, e progredir alguns metros no campo de ataque. Mas agora que ganhou, não adianta também ficar cogitando, pensando em si e si. E para Senegal, acho que falta um pouco mais de competência, ali, um pouco mais de refino na hora de finalizar, na hora de criar a última jogada. Muitas vezes o passe entrava ali entre os zagueiros, mas era um pouco forte demais, ou era um pouco para o lado demais, uns cruzamentos que foram meio ruins. A principal bola, acho que foi aquela do Ismaila Sarr no fim do primeiro tempo, que ele acaba chutando para o alto. E aí acaba que acho que também fica o destaque dos jogadores dos zagueiros da França, né? Acho que eles foram muito bem durante a partida, né? Porque eles jogaram ali, de certa forma, bem expostos. Né? O Nicolas Jackson atacando eles na profundidade o tempo todo, o Ismaila Sarr também, o Mané ali vindo para armar o jogo. Então, foram muito bem nas coberturas, né? Deram poucas chances para eles. Claro que acabaram tendo algumas chances. O Nicolas Jackson teve uma que acertou na trave, teve uma do Ismaila Sarr também que ele saiu bem. Mas eles, em geral, fizeram uma boa cobertura, tanto o Saliba quanto o Upamecano, e saíram bem com a bola ali, né? Apesar de não terem sido tão pressionados. E aí, agora, para o grupo I, eu acho que a França sai, né, com tranquilidade, já fez os 3 pontos, com certeza vai ganhar do Iraque, a não ser que um milagre aconteça, e acho que tem tudo para ganhar da Noruega, mesmo se não ganhar, né, um empate basta para conseguir, aí, de repente, o primeiro lugar. E Senegal, acho que mostrou força, assim, acho que mostrou um bom time, né? Acho que a Noruega não vai ter tanto poder de controle e de pressionar quanto a França, mas vai fazer um jogo, acho que com mais posse de bola do que Senegal, né? Acho que Senegal ainda não vai ser tão propositivo contra a Noruega. E ele vai jogar contra a Noruega sem poder perder, claramente, porque se perder vai precisar vencer o Iraque, contar aí com as combinações para passar em terceiro no saldo de gols. Mas que, de repente, um empate pode bastar, mas acho que o Senegal mostrou que tem total condição aí de ser um adversário perigoso e de vencer a Noruega, assim, né? Vamos ver a Noruega hoje contra o Iraque, mas espera-se que a Noruega ganhe, mas acho que o Senegal entra aí pelo menos com um pouco de favoritismo, ou pelo menos de igual para igual com a Noruega. Valeu? Um abraço aí para todos.